Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Então, vamos dar sequência à nossa aula. E o tema que segue nosso programa, após os princípios dos contratos, são três figuras, na verdade, de efeitos dos contratos com relação a terceiros. É verdade que nós vimos na aula dos princípios tradicionais que, em regra, o contrato não beneficia nem prejudica terceiros. Tercio nec nocet, nec prodest. Mas o Código Civil traz três figuras interessantes em que o contrato pode sim produzir efeitos com relação a terceiros. Quais são essas três figuras? Primeiro, a chamada promessa de fato de terceiro. Promessa de fato de terceiro. Artigos 439 e 440 do Código Civil. A segunda figura é a estipulação em favor de terceiro. Artigo 436, 437 e 438 do Código Civil. E, finalmente, um pouco mais para frente, nós temos o chamado contrato com pessoa a declarar. O contrato com pessoa a declarar está nos artigos 467 a 471 do Código Civil. Vamos começar com a figura mais simples e sem grandes dores de cabeça, que é a chamada promessa de fato de terceiro. Eu vou ler a vocês o texto do artigo 436, que vai dizer assim: o que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da prestação, o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir e o estipulante não inovar, nos termos do artigo 438. Então, o que é uma estipulação em favor de terceiros? A estipulação em favor de terceiros, no fundo, vamos dar como exemplo o seguro de vida. Eu sou o estipulante, eu vou até o banco e digo: se eu morrer, eu quero que meus bens fiquem para o meu afilhado Lucas. Se eu morrer, eu quero que eu quero que o valor do seguro fique para o meu afilhado Lucas. Se eu morrer, eu quero que o valor do seguro fique para minha mulher, para o meu marido, para minha companheira, para o meu companheiro. É uma estipulação em favor de terceiros, porque eu tenho três partes: o estipulante, o beneficiado e aquele que cumpre a estipulação em favor de terceiro, o caso segurador ou o banco. O contrato é entre o estipulante e o devedor da prestação, que no caso é o segurador. Mas o contrato atinge terceiro na forma de benefício e não de prejuízo. Então, reparem, aquele que estipula em favor de terceiro, diz o artigo 436 do Código Civil, pode exigir o cumprimento da prestação. Então, imaginemos que eu tenho uma estipulação em favor de terceiro, que após X anos de contrato, o devedor paga em favor do terceiro uma quantia. X anos, não é minha morte. E passam-se os X anos, nasce a prestação em desfavor de quem deve, e eu posso, como estipulante, exigir que o devedor cumpra a prestação. Mas, no caso seguro de vida, que só produzirá efeitos após a minha morte, o Código diz, no parágrafo único, que o terceiro, o beneficiado pela estipulação, pode também exigir a prestação devida nas mesmas condições estabelecidas entre o estipulante e o devedor. Mas o Código tem uma parte que é interessante, que ele diz assim: se o estipulante não inovar nos termos do artigo 438 do Código Civil. Quando eu trago uma estipulação em favor de terceiros, aliás, é muito comum nesse seguro de vida, evidentemente que a indicação do beneficiário pode ser alterada a qualquer tempo. Não há uma ideia de que se eu indiquei João ou Maria e depois briguei com João ou Maria, ou simplesmente me arrependi e quero que o benefício seja de José ou de Pedro, eu não possa trocá-lo. É o que diz o artigo 438. O estipulante poderá reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato
independentemente de sua anuência e da do outro contratante. Então, na verdade, as estipulações em favor de terceiro dão ao estipulante um direito potestativo de, a qualquer tempo, trocar o beneficiário. E isto não implica nem concordância, nem aceitação do beneficiário ou do devedor da prestação, do devedor do benefício. Aliás, o artigo 438, ele diz que a anuência ou concordância é absolutamente relevante. E no seu parágrafo, quer dizer, não pode haver oposição. O beneficiário de seguro de vida não pode dizer, não aceito que Simão, estipulante, me tirou e pôs outra pessoa. É muito comum quando há divórcio e há um seguro de vida em favor de mulher ou de marido, o marido ou a mulher trocam o beneficiário porque depois do divórcio não querem beneficiar ex-marido e ex-mulher. E o parágrafo único do artigo 438 vai dizer que essa substituição pode ser feita entre vivos ou mortis causa, porque ele diz que por disposição de última vontade. Então, normalmente é assim, eu deixo o seguro de vida para minha mulher. Tenho lá um atrito, brigo, quero beneficiar um filho, ou um afilhado, ou um parente. Eu vou ao banco e troco o beneficiário. Precisa avisar o beneficiário antigo? Não. Ele pode se opor? Não. O banco pode se opor a essa troca de beneficiário? Também não. Só que como o código diz que eu posso fazer essa troca por ato mortis causa, há uma questão aqui muito interessante. Porque, evidentemente, se eu por testamento trocar, imaginemos que antes de o meu testamento ser processado, levado a juízo, para ser registrado, a minha mulher, que era beneficiária originária, apresenta o seguro de vida e pega o dinheiro para ela. Eu fiz uma troca no meu testamento, que não chegou à ciência do devedor. Bom, meus amigos, nessa hipótese, o devedor pagou bem, porque não foi informado da troca do beneficiário a tempo. E aí, o que vai acontecer é que o beneficiário novo, que foi nomeado por testamento, vai ter uma ação contra o beneficiário antigo que recebeu o dinheiro. Porque, no fundo, o beneficiário antigo que recebeu o dinheiro, ele é o chamado credor aparente ou putativo, conforme nós vimos no semestre passado. E o devedor, que é o banco, o segurador, que paga ao credor aparente ou putativo, paga bem juridicamente. E caberá ao credor real demandar o putativo, mas o devedor estará exonerado. Por isso que é um risco enorme, numa estipulação em favor de terceiros, trocar o beneficiário por ato mortis causa, conforme autoriza o artigo 438 do Código Civil. Agora, reparem, se o banco tiver ciência de que por testamento eu fiz uma troca do beneficiário, evidentemente que o banco não pode pagar ao antigo beneficiário, porque nessa hipótese, ele tendo ciência, ele age de má fé ao pagar o antigo beneficiário. Má fé aqui não é dolo, é porque ele tem ciência. E se ele tem ciência, rompe-se a ideia de putatividade, e aí o banco paga mal. E vale o adágio, quem paga mal, ou seja, quem pagou a quem não era credor, paga duas vezes. Como eu lhes disse no semestre passado, quem paga quem não é credor de boa fé está exonerado, está liberado, e o credor real cobrará o credor putativo. Mas quem paga a credor que não é credor e tem ciência disso, paga mal e paga duas vezes. Ou seja, no fundo, o meu novo beneficiário chega no banco e diz, vim receber a apólice porque eu sou o novo beneficiário. O banco diz, mas já paguei o antigo. Bom, você pagou mal, porque o estipulante, o falecido, tinha deixado você ciente de que você não queria trocar o beneficiário. E ainda disse, vou trocar e vou informar no meu testamento. Então o banco, se pagou sabendo que haveria a troca, pagou mal. E quem paga mal, paga duas vezes. Mas se não só para entender a postura do banco, que é o devedor. Sim, eu mando um e-mail para o banco e digo assim, banco, o beneficiário do meu seguro de vida era José, mas eu vou trocá-lo por outra pessoa e não digo quem. O banco está ciente da troca. José aparece e leva lá e fala, eu quero receber. O que o banco faria? O banco consignaria o dinheiro em juízo, o seguro de vida, dizendo, não posso entregar a José, porque Simão,
o estipulante disse que iria substituí-lo por outrem. O banco não vai sair atrás de quem é o outrem. E daí, evidentemente, que o beneficiado pelo testamento vai, ele sim, em juízo dizer, não é mais para José, agora é para mim. Porque houve a troca por ato de disposição, mortis causa. Isso aqui é só para vocês perceberem como a ideia é de que o estipulante tem total controle de quem, em favor de quem ele estipula, e trocar a qualquer tempo o beneficiário, sendo que nem o devedor e nem o próprio beneficiário podem se opor àquela troca. É um direito potestativo do estipulante. Vocês podem me lançar uma pergunta, e eu já vou prosseguir aqui com o Código Civil, que é o seguinte: Simão, mas pera um pouquinho só. Se eu pegar tudo que eu tenho, tudo, vendo, coloco numa previdência privada e deixo como beneficiário um filho, e não deixo nada para o outro, a estipulação em favor de terceiro pode implicar fraude à legítima, fraude ao direito sucessório? A resposta é afirmativa. A resposta é afirmativa. Porque se eu vender tudo que eu tenho e criar um benefício em favor de terceiro, uma estipulação em favor de terceiro, deixando tudo para um filho e nada para o outro, isso fere uma norma de ordem pública, que é a igualdade dos filhos naquela parte chamada legítima do meu patrimônio. Vamos pensar que eu sou solteiro ou viúvo e tenho um patrimônio de X e 2 filhos. Se o meu patrimônio é de X, 50% é legítima, 50% é disponível. Quanto a disponível, eu posso sim beneficiar um só dos meus filhos, metade dos meus bens. Mas a legítima tem que ser garantida em partes iguais aos 2 filhos. Então, se eu vendo tudo, ponho tudo numa previdência privada e estipulo em favor de um filho e nada para o outro, isso é considerado, sim, uma forma de fraude à legítima. E o filho que ficou sem nada vai poder exigir que metade dos bens que compõem aquele VGBL ou aquele PGBL, dentro da legítima, venham para ele. Agora, realmente é disponível, pode sim ficar com um só dos irmãos. Esta é uma ideia que não está escrita aqui na estipulação em favor de terceiros, mas vocês têm que compreender que eu, estipulante, não tenho liberdade total se tiver descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro. Porque nestas hipóteses, eu tenho a figura dos chamados herdeiros necessários. E eu já pus aqui o companheiro numa leitura que a maioria da doutrina faz a partir da decisão do Supremo na repercussão geral 809, em que se discutiu a qualidade do companheiro e que se declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. São questões sucessórias que, evidentemente, serão trabalhadas no 4º ano de vocês, mas se os senhores quiserem entender quem são os herdeiros necessários, verifiquem o artigo 1845 do Código Civil. Bom, eu pulei a disposição do artigo 437 do Código Civil, que vai dizer o seguinte: se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Se o contrato der ao beneficiário o direito de cobrança, não pode o estipulante exonerar o devedor. Portanto, no momento em que o estipulante diz, beneficiário, você pode cobrar aquele valor, eu que sou o estipulante, não posso exonerar o devedor, não posso liberar o devedor. Por isso que, a depender da forma como é feita a instituição, o benefício em favor de terceiro, eu posso perder a faculdade de liberar o devedor se der ao beneficiário o direito de cobrança, de execução. Na prática, como funciona o contrato? Eu reservo expressamente o direito de substituição e reservo também o direito de liberar o devedor. Então, na prática, a gente constrói a cláusula dando todo o poder ao estipulante. Agora, uma última nota
para terminar a estipulação em favor de terceiro. Vocês imaginem que eu tenha uma pessoa que faz um seguro de vida, quem faz é o estipulante, e beneficia sua mulher. Aliás, aconteceu com uma senhora que trabalhou em casa há muitos anos e que até ficou uma pessoa amiga, porque nós construímos uma relação de amizade longeva em que o marido, companheiro, fez um seguro de vida com relação a ela. Só que o companheiro não pagou as parcelas que ele devia pagar ao banco. O que o segurado paga chama-se prêmio. E o beneficiário ia receber o seguro de vida, que era essa senhora que trabalhava na minha casa. O problema prático é que, como o marido dela falecido não pagou as prestações, evidentemente que o beneficiário não tem como receber o seguro. Porque, veja, se o estipulante não cumpre a sua parte, que é pagar o prêmio, como é que o beneficiário vai ter a vantagem do seguro de vida se o estipulante não adimpliu as prestações? Então, nessa hipótese, quando ela pediu ao banco, faleceu o companheiro dela, banco, eu estou aqui com a apólice, por favor, me pague. O banco disse, não lhe pago porque eu não recebi a parte que eu tinha que ter recebido. No fundo, o que o banco fez foi alegar a disposição do artigo 476, a chamada exceptio non adimplete contractus, que diz assim, se você estipulante não fez a sua parte pagando o prêmio, eu não sou obrigado a pagar o benefício. E, na verdade, então, se não há, por parte do estipulante, cumprimento de suas obrigações contratuais, o beneficiário nada recebe. O banco pode, o devedor do benefício pode dizer, beneficiário, você nada recebe porque o estipulante não cumpriu a parte dele. Imaginemos o seguinte, que eu diga, Bunazar, eu quero estipular com você um benefício em favor de terceiro. Um benefício em favor da biblioteca da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E eu vou te dar X reais para que quando eu morrer, você patrocine um processo de restauração do acervo da biblioteca. Se eu não der X reais ao Bunazar, ainda que a biblioteca seja beneficiária, no caso vai ser a própria Faculdade de Direito e a Universidade de São Paulo, o Bunazar diz, eu não restauro porque não recebi a minha parte. Então isso fica bastante claro, que o beneficiário pode sim não ter o benefício se o estipulante não cumpriu a sua parte. Bom, esta é a estipulação em favor de terceiros. Vamos ver, então, o nosso próximo instituto, a nossa próxima figura, que se chama promessa de fato de terceiro. O que diz o artigo 439 do Código Civil? Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não o executar. Vamos lá. Eu nunca me esqueço, nos primórdios da minha advocacia, uma amiga de uma amiga me procurou, disse assim, Simão, eu vou ser representante, tipo, agente do sexteto do Jô Soares. Eu vou ser manager, eu vou gerenciar os shows do sexteto. Muito bem. E eu já tenho procuração de um deles, mas não tenho dos demais. Aliás, ela tinha de 2, não tinha dos demais. Eu disse para ela, olha, você tem um problema. Porque imaginemos que eu, Simão, sou um empresário e quero um show do sexteto. E eu te procuro e digo, vamos marcar o show do sexteto para o dia 30 de outubro? Tudo bem, vamos. Eu digo, o agente diz. E daí, ela tem procuração de 2 só, e não de 6. E os 2, ela pode assinar como se fossem eles assinando, porque ela tem o mandato para tanto. Então, para 2 do sexteto, quem está se obrigando a fazer o show são esses 2, por meio de sua mandatária. Mas para os outros 4 do sexteto, ela promete fato de terceiro, porque não tem o mandato.
E se ela promete fato de terceiro porque não tem o mandato, se os outros 4 do sexteto não aparecerem, ela responde perante o empresário que contratou o show. Porque, senhores, vamos lá. Se eu prometer fato de alguém, eu não posso dizer que o outro está obrigado a cumprir uma promessa minha. Se eu disser, o Bunazar dará uma palestra lá na nossa amiga Univel, lá em Cascavel, do nosso amigo Alê, e o Bunazar nem sabe que ele vai dar essa palestra, ou ele pode saber e falar, não quero, Simão, eu tenho compromisso nesse dia, não posso estar com o queridíssimo amigo Alê. Eu que respondo, porque prometi o fato de terceiro. Então, na verdade, quem promete fato de terceiro, responde se o terceiro descumprir o fato. Porque, afinal, o vínculo não atinge o terceiro. O terceiro, tertio neque nocet, nec prodest. Agora, reparem que o Código Civil vai dizer o seguinte, parágrafo único do artigo 439. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro... Não era isso. Desculpe, eu vou para o 440. Depois eu volto para o 439. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de ter se obrigado, faltar à prestação. Então, imaginemos assim, eu tenho procuração de 2 membros do sexteto e não de 4. E os 2 estão representados por mim, portanto, eu não tenho nenhum problema. Quando eu contrato aquele show, eu digo para os 4 que não são meus representantes, meus representados. Vocês topam fazer o show tal dia? Os 4 respondem por WhatsApp. Sim, tudo certo. Nesse momento que eles respondem sim, tudo certo, quem prometeu deixa de responder. Porque aquele que era um terceiro passa a receber os efeitos do contrato. Então, vamos fechar o exemplo. Eu digo que 6 músicos tocarão tal dia, tal hora, no lugar tal. 2, eu sou representante, eu sou mandatário. Então, quem se obrigou não fui eu, foram eles. 4, eu não tinha mandato. Se eles não aparecerem e não tocarem, o problema é meu que prometi o fato de terceiro. Mas se eles disserem sim, joia, tô lá, tô dentro, perfeito, nesta hipótese, os efeitos do contrato recaem sobre eles. Há uma dúvida na doutrina se quando esses 4 dizem joia, ok, eu estou dentro, eu vou cumprir a promessa que o Simão fez, se nesse momento esses 4 assumem a posição contratual, ou se eu, Simão, que prometi, continuo contratante, mas exonerado de qualquer responsabilidade. Porque, sem dúvida, os 2 que eu tinha procuração, os 2 mandantes, quando eu assinei por eles. Eu, Simão, não sou parte no contrato. A parte é o mandante. Mas nesse caso, que eu não tinha procuração e que eu chamo terceiros e digo, querem, eu prometi que vocês vão. Eles dizem, sim, nós vamos. Eles aceitam a promessa que eu fiz de fato de terceiros. A dúvida jurídica é se esses terceiros vão compor a relação contratual. O Simão sai e os 4 que eu prometi o fato e que aceitaram a promessa vão incorporar o polo contratual, assumem o polo contratual, ou se eu, Simão, continuo, mas irresponsável, sem qualquer efeito, tendo em vista que eles aceitaram. As 2 correntes existem, as 2 correntes têm lá a sua lógica. Eu, de início, defendia que no momento que eles aceitam, eles aderem ao contrato para todos os efeitos. Mas, por exemplo, eu fico pensando, pode ser que quando eles aderiram e aceitaram, sou eu, Simão, que vou receber o dinheiro do show e repassar para eles. Então, talvez, estruturalmente, eu possa entender que eu, Simão, que prometi fato de terceiro, continuo, eventualmente, parte no contrato. E os terceiros só respondem se descumprirem o contrato. Mas as 2 correntes são plenamente viáveis, não existe uma melhor, outra pior, depende da leitura que se faça da figura. Agora vamos a um problema, que eu por equívoco comecei a ler, e agora sim é a hora de ler. Aquele que responde
de terceiro, diz o artigo 439, responde por perdas e danos se o terceiro não cumprir o fato prometido. Se eu prometo o show de um músico e esse músico não aparece, eu, Simão, que prometi, respondo por perdas e danos. Agora, diz o 439, parágrafo único, que tal responsabilidade não existirá se o terceiro for cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e que, pelo regime de casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus bens. É o seguinte, senhores. Eu, Simão, sou casado por comunhão parcial de bens. Aliás, por comunhão universal de bens. O que é meu é dela, o que é dela é meu. O regime de mais ampla comunhão, comunhão universal de bens. Eu vou ser fiador, contrato de fiança. O artigo 1647 exige que, para validade dessa fiança, a minha mulher seja anuente. Ela concorde. Se minha mulher não for anuente dessa fiança, essa fiança está. E demandar, o que eu vou dizer agora, ela pode demandar a anulação da fiança e a fiança desaparece do mundo jurídico. Por quê? Porque a fiança não vale sem a concordância da minha mulher. Ela é anulável nos termos do artigo 1647 e 1649. Então, imaginemos que eu diga, eu vou ser fiador e prometo que a minha mulher concordará com essa fiança. Ela vai lá e não concorda. Se eu for demandado civilmente para responder pela não concordância da minha mulher, como os bens que são meus também são dela, e os bens que são dela também são meus, olha o que aconteceria. Ela não concorda com a fiança, eu sou demandado porque ela não concordou, porque eu prometi fato de terceiro, e eu civilmente indenizo aquele que eu prometi, prejudicando minha mulher, porque afinal ela é herdeira de todos os meus bens. O Código vai dizer que nessa hipótese não há responsabilidade de quem prometeu, porque eu prometi o fato de alguém, reparem que a minha mulher, que será prejudicada pela indenização. Então, quando eu prometo o fato de terceiro, eu respondo se o terceiro não cumprir o prometido. Mas se eu prometo o fato de terceiro e o terceiro diz não vou cumprir, e a indenização que eu pagaria prejudica esse terceiro pelo regime de bens, não há indenização contra aquele que prometeu. Então, a regra geral é que quem promete responde civilmente indenização se o prometido não cumprir o fato. Mas, se eu prometer um fato do meu cônjuge e o cônjuge se recusa a cumprir o que eu prometi, e a indenização prejudicar aquele que se recusou, aí sequer haverá indenização. Isso ocorre, creio eu, só se formos casados por regime de comunhão universal de bens. Porque, por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens, eu, Simão, tenho bens particulares, que são só meus, e ela pode ter bens particulares que são só dela. Então, nessa hipótese, o descumprimento, ele significa que quem perde os bens particulares sou só eu. Então, vejam, eu digo, prometo que minha esposa anuirá com a fiança. Ela diz, não vou anuir porcaria nenhuma. O credor da fiança entra com uma ação por descumprimento de promessa de terceiro contra mim, Simão. Como o nosso regime de bens é da comunhão parcial, eu posso sim perder um bem que é só meu, que é o chamado bem particular. Isso não a prejudica, porque eu perdi um bem que é só meu. Na comunhão universal, quando eu perco o que é meu, eu perco o que é dela. Então a indenização não terá cabimento. Estas são as minhas observações sobre a promessa por fato de terceiro. Promessa de fato de terceiro. E a última figura para a gente trabalhar é o contrato com pessoa a declarar. Reparem, senhores, o seguinte. Eu quero vender um terreno. E eu faço um compromisso particular de compra e venda, vendendo o terreno para a Bruna.
Evidentemente que na hora que eu quitar a prestação, nós vamos celebrar a escritura, que é o contrato definitivo de venda e compra. E a Bruna vai receber os direitos do terreno para ela, ela vai levar registro à escritura e se tornará proprietária. Isso é normal. Eu vendi para a Bruna pagou, a Bruna recebe a escritura de venda e compra, ela é compradora no contrato e ela recebe depois a propriedade quando o contrato for levado a registro. Agora, pode ocorrer de a Bruna escrever assim no compromisso de compra e venda. O contrato definitivo, que é a escritura, será comigo, Bruna, ou com o terceiro que eu vier a indicar. Por que a Bruna pode indicar um terceiro? Porque ela pode estar fazendo um negócio que ela vai pagar com aquele terreno que ela está comprando. Então, ao invés do Simão passar por escritura para a Bruna e a Bruna passar para um terceiro, o Simão já passa direto para um terceiro. Isso é muito comum, meus amigos, em negócios imobiliários, em que tem alguém comprando um terreno, mas ele não vai ficar com o terreno. Ele vai negociar esse terreno e repassar para uma construtora ou incorporadora. Então, por que é contrato com pessoa a declarar? Porque nós temos, no primeiro momento, duas pessoas contratantes. Só que um dos contratantes se dá o direito e o outro contratante aceita de indicar um terceiro chamado electus. Mas espera aí, Simão, isso não é exceção da posição contratual? Ou seja, você contrata com A diz, Simão, vou passar o contrato para B e tudo bem? Não. Porque quando eu não tenho um contrato com pessoa a declarar, Simão vende o imóvel para Bruna. Não há no contrato uma regra pela qual Bruna pode indicar um terceiro. Se não há essa regra, para que Bruna possa indicar um terceiro, Simão tem que concordar. Então, no fundo, na seção da posição contratual, tem duas vontades. A primeira, quando eu celebro o contrato com a Bruna, e a segunda, quando eu aceito a seção da posição contratual. E eu posso me recusar, dizer, Bruna, não aceito. Eu não sou obrigado a aceitar novo contratante. Mas, quando eu tenho um contrato com pessoa a declarar, eu já digo, Bruna, você pode indicar o electus e eu já aceito previamente. Reparem que a vontade daquele que aceita a nomeação do terceiro, no contrato com pessoa a declarar, se dá no início, porque já está na regra do jogo, que Bruna pode indicar um electus ou um terceiro. Reparem que o 467 vai dizer, no momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Para, evidentemente, não ficar eternizado esse direito potestativo de se indicar um electus, o 468 do Código diz, essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. 5 dias da conclusão do contrato. Simão, isso é norma de ordem pública? Claro que não, que o próprio Código diz se outro prazo não tiver sido estipulado. Na verdade, quando é questão imobiliária, normalmente a cláusula diz assim, ao final, quitado o preço, o comprador poderá indicar quem receberá a escritura pública, a quem será destinado o imóvel. Então, normalmente, não são 5 dias da celebração, e sim após a conclusão do pagamento pelo adquirente. Portanto, o contrato pode ter prazos muito além, muito diferentes e bem específicos, de acordo com a vontade das partes, quanto à indicação do electus. Mas existe uma questão que é de ordem pública, sim, que é o parágrafo único do artigo 468. E pelo parágrafo único do artigo 468, essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias, se outro não tiver sido estipulado. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se as partes não se utilizarem
da mesma forma estipulada, criada para o contrato. Ou seja, na verdade, o que faz o Código Civil é exigir que a aceitação do electus se dê na forma em que foi feita a contratação. Se a contratação é por escrito, o electus tem que aceitar por escrito. Se a contratação é por instrumento público, o electus tem que aceitar por instrumento público. Isso sim é uma questão de ordem pública. Bem, nós temos uma questão relevante que vocês podem me perguntar, é se eu, Simão, não indicar o electus, o terceiro, se eu não indicar a pessoa a declarar. Bom, se eu não indicar a pessoa a declarar, por óbvio que o contrato vincula a mim e o outro contratante. Evidentemente que o contrato prevalece entre os contratantes originários se o electus não for indicado nos prazos ou na forma que a lei exigir. De qualquer maneira, o Código Civil vai dizer que, mesmo com a indicação do electus, o contrato será eficaz entre os contratantes originários, ou seja, não atinge o electus, 470, inciso 1º, se não houver indicação da pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-la. Por óbvio, não havendo indicação, permanece os contratantes originários, ou se o indicar e houver recusa do electus. Ou 2, se a pessoa era insolvente, o electus, e o outro contratante desconhecia tal fato. Porque se o outro contratante desconhecia o fato de o electus ser insolvente, não faz sentido ele arcar com a insolvência, porque insolvência significa que o electus tem mais dívidas do que patrimônio para responder. Portanto, na hipótese de eu indicar alguém insolvente, e o electus desconhece, e o outro contratante desconhece, o contrato continua vinculando aquele que indicou. Mas é curioso, porque o artigo 471 vai dizer: se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Agora, por óbvio, que se eu informar que o electus é insolvente e o outro contratante quiser assumir o risco está assumido. E, portanto, eu caio fora da mesma maneira. Então, reparem, a insolvência não é causa, necessariamente, de não admissão do electus como pessoa a declarar. Ela o será se eu não comunicar a outra parte, ou a outra parte desconhecer a insolvência. Porque se eu comunicar e a outra parte aceitar, nessa hipótese, o contrato vincula o electus, ainda que insolvente. É a exceção ao artigo 471 do Código Civil. Agora, reparem, se a pessoa era incapaz, ela, em tese, não poderia contratar. E se ela contratou, o contrato continua vinculando os contratantes originários. O electus incapaz não pode validamente aceitar. Agora, me perguntando aqui, se o electus incapaz, representado por seus representantes legais, aceita a posição de electus e integra validamente o contrato, porque a pessoa a declarar incapaz, representada ou assistida, nos termos da lei, aceita aquela posição contratual, eu não vejo por que o contrato não o atinja. Creio eu que quando a lei diz que se for incapaz o electus, o contrato vincula os contratantes originários, a lei imagina um electus que não é bem representado, que haveria um vício de representação ou de assistência para o electus. De resto, o electus, sim, entra e assume a posição contratual, ainda que incapaz, se for representado ou assistido nos termos do Código Civil. Acabamos, portanto, mais uma aula e mais um ponto do nosso programa, os efeitos do contrato com relação a terceiros. Estipulação em favor do terceiro, promessa de fato de terceiro e agora o contrato com pessoa a declarar. Até a próxima aula, meus amigos, se Deus quiser.